Doutor Me Consulta está de volta e hoje a gente recebe Isis Maciel, psicóloga, e a gente vai falar sobre o uso da inteligência artificial no cotidiano. Tudo bem, Isis? Tudo bem? Olha, esse tema é maravilhoso, né? Olha, a Organização das Nações Unidas aponta que a inteligência artificial já está presente em tarefas comuns, como, por exemplo, assistentes virtuais, né? As Alexas da vida estão aí já no nosso dia a dia, fazendo tudo. Redes sociais também, os chats GPT já dominaram. Navegação por GPS, recomendações de conteúdos e compras. Tudo isso já está presente no nosso dia a dia, já é a nossa vivência, né? Segundo a MC Kinsey e Company, mais de 50% das empresas no mundo já utilizam algum tipo de inteligência artificial e o uso pessoal também cresce rapidamente, principalmente entre jovens e estudantes. A IA é dependência pura, né? Doutora, como é que isso impacta diretamente no nosso dia a dia? Até porque, em que momento ela deixa de ser uma ferramenta útil e passa a indicar um comportamento de dependência, por exemplo? Então, a IA, ela veio em tese para facilitar a vida da gente, tá? Uhum. E isso é fato, em muitas coisas no dia a dia, ela acelera, né? Mas assim, a partir de que momento as pessoas passam a fazer uso da IA não como uma ferramenta, né? Não como uma utilidade, mas como um apoio ali, uma muleta mesmo, Sim. cognitiva, né? Eu vi uma frase que me chamou muita atenção. Você está ficando mais inteligente ou está ficando mais preguiçoso? Porque tudo é ChatGPT, tudo é IA. As pessoas não se dão mais o trabalho de pensar. É verdade. Então, tudo é ChatGPT. Não, joga no ChatGPT. Gente, pensa. Gente, conversa. E aí, isso a gente chama, né? Que com o tempo pode causar algum tipo de atrofia cognitiva, tá? Por quê? Porque você não faz mais aquele esforço mental em busca de respostas, em busca de opiniões próprias. Até isso, a IA está interferindo. As pessoas não têm mais opinião própria. Ela deixou de ser uma ferramenta utilitária para ser uma ferramenta sugestionável. Então, o que ela diz ou o que ela sugestiona, você vai lá e faz. Então, daqui a pouco a IA está tirando até a nossa autonomia. Exatamente. A verdade é essa. E a busca, né, por respostas rápidas o tempo todo, dificuldade de tomar a decisão sem auxílio, substituição de interações humanas, que é o que a gente está falando agora. Tudo isso é muito utilizado pela inteligência artificial, né? O uso excessivo da tecnologia, ela impacta, doutora, diretamente as habilidades cognitivas e sociais também. Com certeza, porque a gente deixa, Hélio, de usar o que a gente... o que faz com que o ser humano seja A gente tão deixa de pensar e deixa que pensem pensar, pela gente, né? deixa de ter criatividade. Então, a gente deixa de usar uma das ferramentas mais importantes do ser humano, que é a neuroplasticidade cerebral. O que é isso? É a capacidade que o nosso cérebro tem de armazenar informações. Então, a gente deixa de ter estímulos táteis para simplesmente ter a resposta. Então, a gente não incentiva o nosso cérebro a funcionar. Então, a gente, com o passar do tempo, se as pessoas não forem tendo uma certa consciência no uso das IAs, pode ser que alguns sinais, por exemplo, de demência cheguem mais cedo. Por quê? Porque não tem aquela estimulação cognitiva, não tem a estimulação As pessoas lúdica, querem tudo pronto, né? A pressa. Dá para entender, poxa, eu tenho pressa, eu não quero perder tempo, tudo bem, mas a que custo, né? Até que ponto isso deixa de ser benéfico para ser maléfico? Doutora, quais são os sinais que uma pessoa pode estar ficando dependente da inteligência artificial no dia a dia? Ansiedade, falta de conteúdo vocabular. Por exemplo, numa conversa como essa que nós estamos tendo aqui, eu simplesmente não ter assunto. Eu não consegui concluir um pensamento sem um auxílio da tecnologia. Então, eu não conseguiria manter uma conversa. Os lapsos, tá, de memória, o esquecimento, ele se torna maior
Por quê? Por que eles ficam mais frequentes? Porque se eu não estimulo o meu cérebro a pensar em várias alternativas de forma própria, eu vou criar um quadro branco na minha cabeça. E aí, o que eu vou escrever se tudo eu pesquiso? Eu não produzo nada. Então, esquecimento, ansiedade, isso pode tornar pode propiciar um isolamento social, porque se a pessoa não consegue desenvolver... A minha pergunta justamente é essa. Esse impacto nas relações humanas, com esse uso crescente da inteligência artificial, ele impacta no isolamento também, né? Com certeza, porque daqui a pouco você não vai conseguir manter uma conversa saudável pessoalmente com alguém, você vai sentir vergonha por não conseguir falar, e aí você vai se isolar. Além de ser muito mais prático, você não querer responder, não saber o que responder, e você simplesmente pedir para uma IA responder por você. Aquilo ali não vai ser você, vai ser uma tecnologia se passando por você e te distanciando cada vez mais das pessoas. Então, a parte humana, a parte emocional, a parte empática fica deixada de lado. Maravilha. Doutora, na prática, como é que a gente pode utilizar a inteligência artificial de uma forma saudável, sem prejudicar a autonomia e a nossa saúde mental? Então, a forma não mais usar, saudável... Né? Meio que impossível. Só não use. A forma mais saudável, Hélio, é você usar isso como um meio, não como a parte final. Isis, como assim? Poxa, eu tenho uma dúvida de algo que eu não sei, se eu realmente converso, procuro e não sei, a IA, ela te dá um resumo, ela te dá caminhos. Mas é como se fosse um carro, a IA é um carro. Mas se você não passar a marcha, se você não fizer a sua parte, ela não funciona da maneira esperada. Então, daqui a pouco, você vai estar no automático, você vai perder o controle da sua vida, o controle das suas relações. Então, usar a IA como uma forma, como um meio, como se fosse uma sugestão. Ela dá sugestões. Dentre aquelas sugestões, você olhar aquele conteúdo, você tirar suas próprias conclusões e aí sim continuar estimulando a questão cerebral, a questão cognitiva e tomar as rédeas do restante da situação. Olha, você já está convidado para participar, faça como o João Pedro, lá do Cidade Satélite, ele fala assim, doutora, eu usei IA para fazer meu trabalho acadêmico gigante. E aí ele fala assim, mas o meu professor usou outra IA e descobriu que quem fez o meu trabalho foi o ChatGPT. Fiquei uma semana faltando aula desse professor. E aí? Tá vendo que vergonha? Como é que pode? O isolamento aí. Então, assim... Você foi meio que preguiçosinho, né, João Pedro? Não quis fazer o trabalho, deu pra alguém fazer, né? Deu pra inteligência artificial fazer e o professor pegou. Olha só. Eu entendo que por questões de praticidade, isso pode acontecer, tudo bem. Mas uma coisa é você usar a IA para ela te dar um direcionamento e não de como Ctrl+V, fazer. Né, doutora? Exatamente. Não é ela fazer por você. É você utilizar essas formas de tecnologia para dar um rumo. Né? Muitas vezes a gente está fazendo alguma coisa, principalmente trabalho acadêmico, a gente trava, tem um bloqueio mental. Aquilo ali, não, opa, isso aqui me deu um caminho, me deu um direcionamento, daqui eu vou caminhar com as minhas próprias pernas. Essa é a diferença. É usar ali... É porque eu acho que as pessoas estão preguiçosas também, doutora. Eu acho que essa é uma geração preguiçosa. Essa que é a verdade. As pessoas não querem ler um livro. Do comodismo. Justo. As pessoas querem ir para IA mesmo. Essa Existe que é a verdade. A questão do comodismo realmente. Tem pessoas que utilizam a IA para deixar o dia a dia, a correria, as atividades de forma mais dinâmica, né? Para acelerar, para conseguir dar conta de tudo. Mas, gente, assim como a gente falou em outros programas, você não é uma máquina, não tem como dar conta de tudo. Em algum momento isso pode te prejudicar. Se você sempre se apoiar de maneira completa, plena na tecnologia, uma hora ela vai te deixar na mão. Se você depender disso para algum trabalho e o seu computador, seu celular descarregar, como é que você vai fazer? Difícil, né? Olha só, Ana Cláudia, do senador Hélio Campos, boa tarde, me sinto a pessoa mais burra do mundo e com peso na consciência por recorrer ao Gemini. Sinto que estou deixando de pensar por conta própria, que responde tudo por mim muito rápido.
é o que a gente tá falando aqui, né, Ana Cláudia? Você tem que tentar fazer um esforço de reduzir isso, né? Não é a questão, amor, de se sentir burra, tá? Não fale isso de você. A gente sabe que nossa cabecinha é um HD, mas nada se compara a um HD de computador, tá? Então, nós não somos o Google, tá? Não tem como a gente saber de tudo. O que você não souber, você pode jogar sim numa plataforma de IA, mas a partir daquilo ali, ela dá sugestões, ela dá aspectos. Dentro daquilo ali, você tira suas próprias conclusões, tá? Faz um resumo daquele assunto, daquele conteúdo para assimilar, para que você não precise novamente, tá? Aquilo ali foi feito para acelerar processos, para tirar dúvidas de forma mais rápida, mas é para tirar dúvidas, não tomar o teu lugar na tua vida. Inclusive, recentemente teve uma pessoa, né, que... pessoas utilizando a inteligência artificial até para consulta, né, doutora? Enfim, criou-se aquela discussão em torno disso. Inclusive, o dono desse programa foi até processado, porque uma pessoa se suicidou por conta disso, né? Tava buscando apoio psicológico também na inteligência artificial. Ai, enfim, gerou um transtorno ali, um burburinho por conta de tudo isso. E aí, é um caso assim, a se pensar, né? De fato, até que ponto a utilização da inteligência artificial. Gente, a inteligência artificial, ela se baseia nos dados que você dá. Mas ela não vai olhar nos teus olhos, ela não vai levar em consideração os teus sentimentos de forma humana, tá? Ela não vai entender o tom da sua voz. Ela não vai entender, conversando com você e olhando para você, a intensidade do seu sofrimento. Então, é diferente. A IA, ela dá caminhos. Ela dá sugestões, mas ela não deve jamais assumir um lugar de um profissional, tá? Doutora, para a gente finalizar, eu quero que a senhora deixe um recado para os nossos ouvintes que usam e abusam da inteligência artificial no seu cotidiano e também já aproveita e já convida para fazer uma consulta, para ir se abrir diretamente com uma pessoa humana, né? Sem ser inteligência artificial, que eu acho que é muito fundamental e importante. Eu tenho uma pergunta e uma reflexão para deixar, tá? Se a internet caísse hoje e você ficasse totalmente sem computador, sem celular, sem absolutamente nada para pensar por você, você ainda saberia realizar suas tarefas básicas, conseguiria desenvolver o seu trabalho e o seu estudo da mesma forma? Se essa resposta é um não, ou se isso acontecesse, você já imaginou a situação e ficou em desespero, repense a dependência dessa tecnologia, tá bom? Porque é para ela te ajudar, não é para ela assumir o seu lugar, tá bom? Além disso, se você apenas obedece a sugestão da IA, você virou o passageiro da sua própria vida. Você não virou, você deixou de ser o piloto, você deixou de se comandar, né? Então vai ficar mais difícil você tomar decisões, você se impor, você se entender, você entender o que as pessoas falam, as diretrizes, qualquer tipo de situação que apareça para você, tá? Lembrem-se, é uma ferramenta, não é uma substituição, tá bom? No mais, eu estou atendendo na clínica Panton, tá? Que fica localizada ali na rua Cerejo Cruz, na mesma rua ali do Cartório Loureiro. Bem tá? na lateral mesmo, né? Isso, bem na lateral. É uma clínica com a fachada preta escrita Panton, tá? Também certo. tem Instagram. É Panton Livraria e Soluções em Psicologia, tá bom? E se vocês quiserem falar diretamente comigo, o meu contato é 959-8101-0701. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Adorei esse bate-papo. E eu vou para um breve intervalo e já eu volto. Não sai daí.